passou, todas aquelas portas que tinha a marca do sangue do Cordeiro, o anjo destruidor passou por cima daquela casa e não teve poder de destruir e matar os primogênitos daquela casa. Eles comeram pães asmos e comem até hoje para simbolizar a amargura do deserto. O segundo tipo de Páscoa é a Páscoa comercial, a Páscoa mercantilista, é a Páscoa que o mundo inventou para arrecadar dinheiro. O símbolo desta Páscoa é o coelhinho, é o chocolate. Não é pecado comer chocolate, amém, irmãos? Amém. Mas todo mundo, até uma criança, sabe que coelhinho não bota ovo, não é verdade? Coelhinho não bota ovo. Mas existe o terceiro tipo de Páscoa, que é a Páscoa cristã. Hoje nós estamos comemorando a verdadeira Páscoa. O que é a Páscoa cristã? Nós comemoramos hoje que Jesus Cristo morreu, foi crucificado, morreu, 3 dias permaneceu sepultado, mas ao terceiro dia, Jesus Cristo ressuscitou dentre os mortos. O símbolo desta Páscoa é Jesus Cristo, o Cordeiro Santo que tira o pecado do mundo. O símbolo desta Páscoa é o sangue de Jesus que nos purifica de todo o pecado. Amém? Quem foi lavado e remido no sangue do Cordeiro aqui nesta noite, levanta a tua mão direita e diga um amém bem forte. Voltando os nossos olhos para 1 Coríntios capítulo 15, a partir do verso 12, havia um grupo de pessoas que estavam disseminando ali no meio da igreja, no seio da igreja, uma heresia de que não havia ressurreição dos mortos. Aí Paulo categoricamente começa a discorrer sobre o assunto, e Paulo diz: se não há ressurreição dentre os mortos, então Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, preste atenção, como seria o mundo se Cristo não tivesse ressuscitado? Como seria o mundo se não houvesse uma esperança de uma vida após a morte? Como seria eu, como seria você, como seria nós, como seria todos nós, se Cristo verdadeiramente não houvesse ressuscitado? E Paulo então começa a mostrar para a igreja de Corinto um mundo sobre esta perspectiva de um Cristo morto, de um Cristo que não ressuscitou, um mundo onde não há uma vida após a morte. E ele diz em primeiro lugar, versículo 14 diz: se Cristo não ressuscitou, a sua pregação é vã. Para que pregar? Para que anunciar o Evangelho? Para que anunciar a palavra de Deus para as pessoas? Para que compartilhar a palavra de Deus para as pessoas? Versículo 14 diz: se Cristo não ressuscitou, a nossa fé, a minha fé e a sua fé também é vã, é inútil a sua fé. Para que crer em Deus? Para que confiar no Senhor? Versículo 15 diz: se Cristo não ressuscitou, nós somos falsas testemunhas de Deus. Estamos testemunhando um Deus morto. Estamos testemunhando alguém que falou muito bonito, alguém que operou muitos milagres, mas que adianta? Morreu e não ressuscitou, permaneceu no túmulo, a sua vida pereceu na cruz do Calvário. Em terceiro lugar, versículo 17 diz: em quarto lugar, se Cristo não ressuscitou, ainda permanecemos nos nossos pecados. Os seus pecados não foram perdoados, os seus pecados não foram lavados e remidos no sangue do Cordeiro. A sua vida pregressa, a sua vida de pecado, de devassidão, ela não foi apagada e você ainda permanece no pecado. Em quinto lugar, se Cristo não ressuscitou, versículo 18, não há ressurreição dos mortos. Não existe uma vida após a morte. Se de fato Jesus Cristo não ressuscitou, diz o apóstolo Paulo, versículo 19, se Cristo não ressuscitou,
termina este assunto dizendo: mas de fato, Jesus Cristo ressuscitou dentre os mortos. Diga aí: o meu Deus está vivo. O meu Jesus está vivo. Agora, querido, se Ele ressuscitou dentre os mortos, então a sua pregação não é inútil, a sua fé não é inútil. Você é uma viva testemunha do Senhor. Você não permanece mais nos seus pecados. Querido, haverá uma ressurreição dentre os mortos. Existe uma vida após a morte. E nós somos o povo mais feliz da terra. Sabe uma coisa? Se Jesus Cristo ressuscitou, a palavra de Deus é verdadeira. Amém? E a palavra de Deus diz categoricamente que Ele vai voltar para me buscar. Ele vai voltar para te buscar. Ele vai voltar para nos buscar. Irmãos, olha que versículo lindo. Do versículo 51 ao versículo 55. Vamos ver. Versículo 51 do capítulo 15 ao versículo 55. Olha só que coisa maravilhosa. Eis que vos digo um mistério. Olha, nem todos dormiremos. Será que você faz parte dessa geração que não vai experimentar a morte? Que bênção, hein? Oh, glória! Que bênção! Nem todos dormiremos, mas transformados seremos todos. Glória a Deus. Qual vai ser o tempo disso? Num momento, num abrir e fechar dos olhos. Dá uma piscadinha aí para mim. Dá uma piscada, rápido, rápido. Ao ressoar da última trombeta, aleluia, a trombeta soará, os mortos em Cristo ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos transformados. Versículo 53. Porque é necessário que este corpo corruptível se revista de incorruptibilidade, que o corpo mortal se revista de imortalidade. Versículo 54. E quando este corpo corruptível se revestir de incorruptibilidade, e o que é mortal se revestir de imortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrita: tragada foi a morte pela vitória. Onde está a morte, a tua vitória? Onde está a morte, o teu aguilhão? O aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Amém? Se Cristo ressuscitou, irmãos, sabe o que acontece em nossas vidas? Nós temos uma vida de vitória. Aleluia. Diga aí: eu nasci não para ser um derrotado. Eu nasci para ser vencedor. Versículo 57 diz assim: graças a Deus que nos dá a vitória por intermédio de nosso Senhor e Salvador Jesus. Diga aí: meu sobrenome é sucesso. É sobrenome. Olha, um penhasco bem grande, bem alto. Moravam duas águias, um casal de águias, macho e fêmea. E lá estavam os ovinhos. De repente houve um terremoto. Um ovinho desceu o penhasco e caiu exatamente no lugar onde havia um ninho de ovos de galinha. E todos nasceram e cresceram juntos e foram criados juntos. O fazendeiro viu aquela cena inusitada: uma águia que foi criada com galinhas. Aquela águia aprendeu a cacarejar como galinha. Aquela águia aprendeu a voar como uma galinha. Aquela águia aprendeu a ciscar como uma galinha. E aquela ave aprendeu a ser a presa, não predadora, a presa como uma galinha.
fazendeiro disse assim: não, é uma galinha. O biólogo disse: não, é uma águia. O fazendeiro disse: não, é uma galinha. Pode ter aparência de águia, mas o seu coração é de galinha. Eu quero perguntar para você nessa noite: não pergunta ao seu irmão, principalmente irmão, não pergunte. Mas você é uma águia ou você é uma galinha? O biólogo pegou a águia e levou novamente para o penhasco e soltou a águia dizendo: abra as asas e voe, porque você não é galinha, você é águia. Sabe o que aconteceu? A águia desceu novamente lá onde estavam as suas irmãs, ela adotada, e ficou lá. O biólogo ficou chateado, pegou novamente a águia, voltou numa montanha, soltou a águia, e a águia voltou para o mesmo lugar, mas ele insistiu, levou para um lugar bem distante, próximo ao mar, uma montanha. E quando a águia viu aquele mar lindo, aquele céu lindo, quando ele soltou a águia voou até as altas nuvens e desapareceu no céu e nunca mais soltou. Sabe qual é a mensagem dessa ilustração, querido? Talvez você foi criado com galinhas, com pessoas sem visão, com pessoas que não conhecem a Deus, com pessoas que deprimiram você, que maltrataram você, e você